Bom dia, boa noite para todos que estiverem vindo nesse vídeo. Eu gravei pelo meu status, porque muitos me perguntaram o que aconteceu, então eu resolvi gravar. Só que antes eu vou ler um versículo, um salmo que eu gosto muito, sabe? Que diz assim: Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do lastro do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estará seguro. E sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que se assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, amém? Que acontece? O meu carro, eu moro numa descidinha, e o meu carro, ele tava parado numa descida, normal, não tinha nada, falha mecânica, nada. Nós fomos em Passos com o meu marido para ele passar pelo médico, e viemos de Passos, normal também. Ele parou o carro porque eu tinha umas coisas para fazer no PSF aqui no meu PSF da minha área, né? E o que acontece? Eu moro mais no topo em cima. E eu peguei e virei o carro na rua, para cima, para mim poder descer pro PSF. O PSF é numa descida abaixo, uma ladeirinha. E o que acontece? Foi normal. E nisso a minha mãe me ligou. Ela me ligou e eu pus o foninho e atendi ela. Eu tenho o vídeo da ladeira, depois eu vou estar mandando para vocês verem. E eu comecei a descer com o foninho, e lá embaixo, no fim dessa ladeira, de um morrão, de um monte, posso dizer, né? Como se estivesse subindo um monte, tem um poste e em volta tem uma grama, né? Aí eu notei o meu freio diferente do carro. Eu apertei, o meu freio ele é muito bom, só de encostar, o carro para. O carro não parou. Meu pai tá operado, né? E eu com a minha mãe no telefone, eu peguei e só dei um grito: Mãe, meu carro perdeu o freio. E eu naquele ladeirão descendo. E eu lembro que eu clamei a Deus naquele momento, pedi forças para Deus, porque eu ia acertar o poste de cheio mesmo, na velocidade assim. Eu não estava correndo, mas ela era uma ladeira, né? Eu engatei a terceira e tava indo. Aí, na hora que eu falei isso pra minha mãe, eu tive que agir meio rápido. Eu peguei o freio de mão e comecei, não puxei de uma vez, e eu olhei pelo meu retrovisor, tinha um carro branco atrás, carro novo. E eu comecei a puxar levemente o freio de mão e abaixando, levemente abaixando, engatei a primeira. E eu pisava no freio batia até no assoalho e não parava o carro. E eu orando, pedindo para Deus, né? Só que o que acontece? 3 dias antes, eu vinha sentindo uma sensação de despedida. Eu já senti isso outras vezes, né? E o meu filho não é batizado nas águas. E eu sentia que eu tinha que cumprir essa missão, né? Eu tava sentindo que eu tinha que cumprir, tal. E aquela sensação de que eu precisava preparar o terreno, como se Deus viesse, ou como se eu fosse partir, né? Então, tem uma passagem na Bíblia que fala exatamente um versículo sobre isso, né?
um profeta chegou, me falha a memória aí, e falou, né, para um servo do Senhor, né, para preparar a casa, porque era chegada a hora. E eu tava mais ou menos com esse sentimento. E eu peguei, organizei rapidinho o batismo do meu filho, ajeitei as coisas, tudo. Falei, pronto, Senhor, né? E assim, Deus me mostra as coisas, né? A minha comunhão com Deus é genuína. Então, assim, eu não creio em qualquer profecia, não tenho nada contra quem crê, não tenho. Não sou contra religião nenhuma, eu sou evangélica, mas eu não sou contra quem opta por outras igrejas. Eu não tenho nada contra, né? Eu respeito cada um, porque a Bíblia diz para a gente amar ao nosso próximo. Como que eu vou poder amar o meu próximo, né? Condenando ele, a fé dele, a religião dele. Eu vou fugir dos ensinamentos do que Deus manda. Então eu não posso fazer isso. Eu não posso nem, por exemplo, né? Ah, fulano de tal é de certa religião. Você não pode ter amizade. Não, eu tenho. Eu tenho. Sabe, a gente tem que ter. Não é porque tem uma opção de outra religião, de outro segmento, que eu tenho que virar a cara, é meu irmão. Deus manda a gente amar a todos, né? E resumindo, eu consegui chegar no PSF. Cheguei no PSF, a moça que me atendeu falou que a que ia me atender teve uma reunião, não podia me atender. E eu estava sozinha no carro nessa hora. Aí eu ainda peguei e falei, nossa, e por que vocês não me avisaram, né, tal? Mas aí, assim, eu fiquei meio nervosa na hora, agradeci a Deus, né? Fiquei raciocinando depois e falei, e agora? E para um carro novo, zero, na minha frente, onde eu parei. Eu falei, pronto, meu carro não tá funcionando o freio. E para mim, embora é subida, então era tranquilo. Eu falei, eu tenho um óleo ungido dentro do meu carro, eu ungi meu carro. Pedi novamente, Senhor, o Senhor me livrou da morte. E se o Senhor me livrou da morte, o Senhor não vai permitir que nada de mal vai me acontecer. O Senhor vai, da mesma forma que o Senhor me trouxe segurança aqui, eu creio que o Senhor é o único que pode me levar em segurança para minha casa. E eu peguei, dei ré no meu carro parou numa descidinha e o freio não funcionava. E para não encostar no carro, e o carro parou bem encostado no meu, e detalhe, eu parei na frente de uma garagem para não ter perigo de ninguém estacionar na minha frente devido a esse problema mecânico que eu tava, pois o carro parou na garagem. Aí eu peguei, freio de mão puxado. Eu tive que fazer igual as autoescolas faz, né? Que a gente tem que achar o controle da embreagem. Eu achei o controle da embreagem, engatei a ré, soltei o freio de mão, acelerei, o carro foi para trás. E eu consegui chegar em casa. Eu cheguei na minha casa, custei a parar o carro, porque é uma descida. Mas, com a graça de Deus, pus Deus à frente, eu consegui parar o carro. E parei o carro, entrei para dentro, ajoelhei e comecei a orar e agradecer a Deus pelo livramento. Foi um livramento muito grande. Só que a gente tem que ser vigilante. O mundo espiritual tá aí. As coisas espirituais existem. Existe. Antes de eu sair de casa, aconteceu algo, sabe? Algo aqui com... Eu não vou citar, não vou expor pessoas, mas aconteceu algo que olhou para mim e eu já senti aquela energia.
Não tô culpando ninguém, né? Porque a culpa não é da pessoa, né? A culpa é, às vezes, do que acompanha a pessoa ali, né? A pessoa, às vezes, nem sabe, mas eu vi. Então, eu peguei, orei e repreendi. E cheguei em casa e chorei muito, 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 muito mesmo, porque, igual eu vou mandar o vídeo para vocês verem, talvez não ficou muito bom, o que meu marido fez, mais ou menos da ladeira onde é. O carro ia partir em dois, essa é a verdade. E agradeci muito a Deus e fui olhar. Peguei meu celular, fui filmar, olhei. Uma mangueirinha do freio, aonde eu esqueci o nome da pecinha, a mangueirinha, ela estourou. E começou a esguinchar o óleo todinho. E tem as pocinhas de... O pneu tá todo sujo de óleo, e aonde o carro parou, aí eu e meu marido conseguimos colocar ele na garagem, formou a poça de óleo. E aí aconteceu isso. E não foi antes, porque tava normal o carro, né? Então, foi um livramento muito grande, um dos poucos livramentos, um dos poucos testemunhos que Deus tem feito na minha vida. E assim, o que eu venho dizer, a gente tem que viver em constante oração. É bem material? É. Mas a gente conseguiu bem material com suor, trabalho, porque Deus permitiu a gente ter, né? Então, eu unjo tudo, tudo. Eu entro, eu unjo, eu oro, eu peço para Deus, tal. Sempre peço, né? Não que eu esteja imune, né? Igual aconteceu, mas Deus estava comigo. Então, o meu testemunho que eu tô dando é que sirva de alerta, né? Que possa, de alguma maneira, tocar o coração de alguém que esteja ouvindo, né? Porque a gente é carne, espírito e alma, né? Então, a ladeira é fração de segundos onde eu desci, eu vi minha vida indo embora. Eu olhei, eu tava com a minha mãe no telefone, eu não quis assustar eles pela gravidade, porque meu pai é operado, né? E eles moram na roça, então eu não quis. Mas eu vi a morte cara a cara. Essa foi a verdade. Eu vi. Eu vi que eu lembrei do último abraço que eu dei no meu filho hoje cedo para ele ir para a escola. Eu lembrei da última vez que eu conversei com o meu marido. E eu lembro do último dia que eu vi minha filha, que ela mora em Passos e eu não tinha visto ela. E eu peguei e falei para Deus: "Ô Deus, eu não quero morrer assim. Eu não despedi de todo mundo. Eu não despedi dos meus filhos, do meu marido. Eu não quero, mas que seja feita a tua vontade. A minha vida está entregue nas tuas mãos." Em pensamento, porque minha mãe estava no foninho no meu ouvido, então eu não podia falar alto para não preocupar. Está entregue nas tuas mãos. E o Senhor faça o que for o melhor, né? E bateu sim. Se eu falar para você que eu não fiquei com medo, eu vou estar mentindo. Eu fiquei com medo, sim. Bateu um medo. Bateu um medo. Não sei descrever, mas
Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é majestoso. Começou uma chuva aqui. Ele é incrível, ele é majestoso. Ele não desampara aqueles que o buscam de verdadeiramente, sabe? Esse é um dos testemunhos que eu tô dando. E eu poderia não estar aqui agora, neste momento. E eu já vinha tendo, igual eu falei, visões em sonhos. Eu tava tendo sonhos, né? E cada sonho que eu tinha, eu orava, eu repreendia. Só que eu tava com aquele sentimento no coração. Eu orei, orava. O batismo do meu filho aconteceu no domingo. E eu tava com aquele sentimento, né? E não passou. Não que a oração não moveu o céu, não que Deus não me ouviu. Mas Deus, às vezes não. Ele tem que provar que ele é Deus pra gente, né? Que ele é o único que pode nos salvar em meio a circunstâncias que a gente vê, vixe, é o fim. Igual eu vi que era o meu fim. E ele vai e age e te tira dessa situação, né? Então, assim, Deus às vezes permite certas situações na vida da gente que a gente acha que é o fim, que tá tudo acabado, que não tem jeito, tal. Mas eu venho dizer que não é o fim. Não é o fim. Deus, ele permite a gente passar por certas situações para glorificar e engrandecer o nome dele. E para mostrar que a gente não está sozinho. Porque hoje o mundo ele tá voltado mais para tecnologia, mais para lutas do que vitórias. A vitórias hoje parece instantâneo, né? Parece macarrãozinho miojo. A gente acostumou tanto com as lutas, e quando chega a vitória, é assim, ó, não está lá, vai embora. Então a gente não pode aceitar isso. A gente tem que orar dependente de religião, cada um na sua fé, ou orar, ou rezar, cada um independente. Deus é único, ele é Pai e ele cuida, né? Ele cuida, eu tenho fé, eu sou a prova viva de um milagre hoje que aconteceu na minha vida, sabe? Então, assim, eu ainda estou processando, né, o que aconteceu, ligando os fatos ainda, mas eu precisava dar esse testemunho, porque Deus me incomodou, não sei quem, que esse testemunho precisava chegar a uma pessoa. E é a primeira vez que eu estou fazendo vídeos assim. Eu não sou acostumada, nunca fiz. Eu apanhei para fazer, né? Mas eu peguei e falei, Deus, é pro Senhor, é pra tua obra. Eu tô aberta a crítica, a tudo, né? Se o próprio Jesus foi criticado, né? Teve suas críticas, criticaram ele. Quem sou eu, né? Quem sou eu? E quem sou eu para julgar ou condenar alguém, né? Aquilo que não cabe a mim, cabe ao meu Deus fazer por mim e pela minha família. E quando você começar uma vida com Jesus, não é que você vai viver 1000 maravilhas, não. Vai vir lutas. Lutas que às vezes você vai falar, eu não aguento mais, eu não quero sair dessa cama. Eu não tenho forças para isso mais.
Mas há uma diferença daquele que escolhe caminhar com Jesus e caminhar sem Jesus. Aquele que caminha com Jesus, às vezes passa luta, sofre, mas Deus está ali. Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te dá paz. Aquele que escolhe caminhar sem a presença, ele padece aos poucos. Não é porque nós somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tô aqui falando, amanhã não, questão de minutos eu posso estar ali pecando. Porque a gente é humano, a salvação é uma coisa que a gente tem que buscar constantemente. Eu sou humana, eu sou falha, eu sou pecadora, peco. Eu tô no processo de conserto, né? Eu peço para Deus, aquilo que não for bom para minha vida, o Senhor aparta de mim. Se precisar de eu ir em algum lugar que às vezes irmãos, né, não vão, eu vou, porque eu confio no meu Deus, né? Se eu ponho Deus à minha frente, eu tenho que confiar nele. Eu sei que ele vai me proteger. A palavra de Deus diz que o inimigo ele fica ao nosso derredor. E Deus ele fica ao nosso redor. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, a gente tem que usar a fé. Usar e orar. Né? A gente tá aqui, eu tô aqui. Eu deitei, eu dormi ontem. Acordei. E poderia não estar. Então, o que que acontece? A vida da gente é passageira nessa terra. É passageira. A gente tem que tentar ser o máximo próximo de Jesus. Não existe crente, evangelho, 100% não. Eu não sou 100%. Eu sou falha. Mas o que importa é Deus ver as nossas obras. Né? E não é porque eu sou crente, eu sou evangélica, que eu vou ser salva, e meu irmão que é de outra denominação não vai ser. Não. Jesus veio para todos. Todos. Independente de religião. Independente do que a pessoa serve. Ele veio para todos. Né? Não foi o próprio Jesus que disse? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes, fracos de espírito. Ele veio por nós, né? Então, não desanime, né? A gente passa luta, e uma coisa eu aprendi, antes eu passava uma luta, ai Deus, eu não aguento mais. Por que eu tô passando por isso? Parecia uma doença, Deus, por quê? Eu te busco, eu faço isso, tal, por quê? Aí, quando eu li a passagem de Jó, eu falei, quem sou eu? Para questionar Deus o porquê de eu estar passando. Eu comecei a agir diferente. Um laudo novo, uma doença nova. Obrigada, Deus. Obrigada. Glória a ti eu te dou, tal. Comecei a glorificar, comecei a orar. E não aceitar, né? Orar, glorificar. E porque a gente só passa aquilo que Deus permite a gente passar. Então, assim, a gente tem uma fé, cada um, se cada um soubesse a fé, independente de religião, que tem aqui dentro, usaria mais a fé. Igual a palavra de Deus diz, né? Que a nossa fé, ela move montanhas. Mas vai ver se a gente é acostumado a exercer a fé. Chega numa montanha e fala, montanha mexe pra ver. Porque a gente é carnal. A gente tem que ter uma vida no altar com Jesus, buscar.
né? Cada um busca de uma maneira. Eu busco de uma, outro busca de outra, né? Mas a nossa intimidade a gente tem que ter sim. Com Deus é importante. Hoje, eu posso dizer, hoje dia 10/2/2026, eu nasci de novo. Hoje, eu posso dizer que hoje eu tô comemorando o meu aniversário. É o meu aniversário, porque eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que foi pesado. Até para mim gravar esse vídeo, foi lutas. O inimigo, ele tenta a gente até o último momento. Esse vídeo que eu estou gravando, se não me falha a memória, é o quinto vídeo. Eu apertava o botão, ele desligava. Meu celular é novo. Ele não gravava, ele tem memória. Mas para ter uma segurança, eu paguei muita coisa. E eu apertava o botão, ele desligava. Então, assim, foi difícil, porque falar de Deus é difícil, né? A gente tem tempo para tudo no mundo. A gente tem tempo para assistir um dorama. A gente tem tempo, às vezes, para assistir um filme. Mas tem tempo de pegar a Bíblia? Tirar uns 10 minutos para ler? Parece que esses 10 minutos valem 24 horas. As coisas de Deus, ela é, como se diz, não é fácil. Não é a Bíblia que fala que é mais fácil, se não foge também a memória, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que a gente se chegar ao reino dos céus. Se eu tiver falado errado, eu não sei se é isso mesmo, mas por quê? Não é fácil, não é fácil. Ó, você vai fazer um jejum, ou que seja parcial, ou que seja o jejum total. Gente do céu, o que é convite que você recebe? Às vezes você passa a semana inteira sem receber convite de ninguém, comer nada. Vai fazer um jejum para ver. Para você ver. A luta, ela vem com força. Ela vem para te destruir. Porque o inimigo está enfurecido. Mas essa mensagem que eu deixo para vocês, sabe? Eu estou bem, glória a Deus, sabe? Dou graças a Deus, louvo a Deus por esse livramento grandioso na minha vida, sabe? Não aconteceu nada, nada, porque o Senhor cuidou de mim, tá cuidando da minha família. E a minha casa é ungida, lavada e protegida. O mal tenta, mas ele não consegue, porque maior é quem está comigo. É quem está comigo, e eu amo muito, 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 muito nosso Senhor Jesus Cristo. Eu respeito todas, independentes, nem assim, religiões, porque eu creio que cada um tem uma maneira de pensar, né? A gente tem um livre-arbítrio, né? Não que o outro esteja errado na fé dele, não é isso. Cada um tem uma maneira. É igual eu sempre oro, eu falo para Deus, Deus, me diminua, mas que a sua presença cresça em mim, cada vez mais em mim. Se não for para me poder ajudar a edificar uma pessoa, então eu me afasto e oro. E eu sou muito grata a Deus, muito grata mesmo. Foi um dia difícil, só agora que eu consegui pegar no celular para poder gravar esse vídeo, né, que eu vou estar colocando no meu canal no YouTube. Nunca coloquei nada, nem sei se vai dar certo, mas se é a vontade de Deus, né, desse testemunho chegar a essa pessoa que precisa ouvir,
esse testemunho vai chegar, eu vou conseguir colocar lá. E na sequência, eu vou colocar os vídeos, né? Mostrando por baixo o pneu, aonde o óleo vazou. E vazou muito mesmo. E o vídeo do meu marido depois, né? Que ele tava com os amigos dele descendo. Eu pedi para ele filmar o lugar, né? Onde que eu desci com o carro. Talvez no vídeo não dê para ver, mas é uma ladeira, um crine assim, ó. Quando você sobe de a pé, você parece que você tá dando 2 passos para frente e 2 para trás. Essa é a verdade, sabe? Subida pesada, pesada mesmo. Então, assim, eu sou muito, muito grata ao Senhor, muito grata por tudo mesmo, por tudo que Ele tem feito até agora na minha vida, na vida da minha família, de todos os meus parentes, sem exceção, sem exceção. Na minha igreja tem um caderno de oração, tá o nome de todos. Se alguém fala, meu nome não tá lá. Eu tenho a fotinha do caderno, eu mando, eu mostro. Eu vivo em oração pedindo, né, por cada um. E por pessoas que às vezes me pedem, eu vou lá, eu escrevo também, né. E eu vou encerrar com um salmo também, que eu gosto muito. Que, assim, ele é muito importante para mim, né, que foi o que eu orei depois do que aconteceu, fiz a minha oração e já parti para esse salmo. É um salmo conhecido de todos, eu creio que a maioria conhece, Salmo 23. Às vezes eu tô meio ruim para enxergar, devido a um probleminha na minha visão, mas eu creio em nome de Jesus que logo, logo terei notícias boas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Verdes pastos. Olha que palavra bonita. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Faz deitar em pastos verdejantes. Imagina a paz. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Eu imagino aquelas águas cristalinas, aquela paz. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Lembra quando eu disse que dependente de religião, eu vou em qualquer lugar? Porque eu creio nisso aqui, na palavra de Deus, né? Não é que tal religião representa a morte, não é isso, não. É desde que o Senhor esteja comigo, eu não temerei mal algum. A gente não teme. A gente não pode temer mal algum. O Senhor diz na sua palavra, no Salmo 23, que Ele está conosco. Aí, continuando, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meus queridos e minhas queridas, irmãos, irmãs, amigos, familiares, essa mensagem que eu deixo para todos. Eu tô bem, glória a Deus. E não é isso que vai me parar, né? Se Deus tá comigo, não freio que vai me parar, não. A não ser que até chegar o dia de eu ser arrebatada, eu não vou parar, não. A minha caminhada.
eu tô preparada. Eu deixo um abraço a todos que conseguirem chegar até aqui o final do vídeo. A chuvinha no final. Eu agradeço a atenção, a compreensão e muito, muito, muito obrigada por se preocuparem comigo. E eu estarei em oração por todos, igual eu sempre tive. E eu venho dizer que eu amo todos vocês que estão vendo e Jesus também. Beijos para todos.